Lucas capítulo 10, do versículo 25 a 37, conta uma história muito conhecida. E eu quero trazer alguns exemplos, tirar alguma lição dessa história para nós. Vamos orar? Recline a sua cabeça um minuto, por gentileza. Amado e querido Deus e Pai, eu oro com tua filha, com teu filho agora, e peço ajuda ao teu doce Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra. Que todo espírito contrário, que toda barreira espiritual, bloqueio, trauma, incredulidade, opressão, inquietação, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as fortalezas espirituais sejam anuladas na autoridade do nome de Jesus, e tua palavra possa ser a direção, a orientação em todas as áreas da nossa vida. Eu oro e oro em nome do Senhor Jesus. Amém? No versículo 37, eu quero usar o 37 só para ler um versículo, e depois vocês leem o texto inteiro na casa de vocês. Diz assim: e ele disse, é uma resposta que os fariseus estavam dando para Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, disse quem? Vai e faze da mesma maneira. Repita comigo: vai e faze da mesma maneira. Bem, aqui nós temos um texto extremamente conhecido, que é a parábola do bom samaritano, né? E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história fictícia que não existiu, mas que o Senhor Jesus usa como se fosse uma história de criança, para você entender um princípio espiritual. Amém? Então não é uma história que realmente aconteceu, é uma história para ilustrar. Só que a ilustração Jesus usava demais, né? Para nos ensinar alguns pontos espirituais que sem essa ilustração nós não entenderíamos. Bem, nós estamos vivendo dias, irmãos, de grande, extrema, não vou dizer nem grande, mas extrema frieza. As pessoas estão extremamente indiferentes ao seu próximo. É extremamente indiferente. A maioria das pessoas, elas têm a capacidade de filmar alguém pulando num prédio, mas ninguém corre lá em cima para tentar ajudar ela, não é? As pessoas, elas veem pessoas com necessidade, a grande maioria das pessoas. Não estou falando elas, estou falando nós, a gente até por medo, a gente acaba não ajudando, não fazendo. Isso com o tempo vai criando em nós uma insensibilidade. Nós não temos mais essa sensibilidade humana, essa sensibilidade da empatia, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E um dos principais fatores disso são as nossas atividades cotidianas. Quem aqui, acho que todo mundo já deve ter falado o seguinte, ou quase todo dia você fala isso: vamos correr porque eu estou o quê? Atrasado, com pressa. Não é assim? Vamos que eu estou atrasado. Vamos, filho, que estamos atrasados. E vai, corre, a pessoa chega, né? Às vezes eu me pego sem paciência por umas coisas que eu fico impressionado. Às vezes a gente vai para algum lugar, vamos pegar o McDonald's aí, a pessoa vai fazer um pedido de um lanche, aquelas máquinas, sabe? Parece que não sabe apertar o número 1, não sabe apertar o número 2. Se olha aquilo, você começa a entrar em crise emocional. Fala, meu Deus do céu. Você perde a paciência, não é? Só que daí você não se coloca no lugar da pessoa. Diz, espera aí. Por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade com a internet que a Jéssica. O irmão dela, então, dá-lhe 10, nós dois juntos, né? Porque, por jovem, hoje, a internet, a facilidade do computador, ela é muito grande. Para nós não. Nós não nascemos com o celular na mão. A criança não. A criança já nasce hoje, já tem o Instagram dela. Quando ela crescer, ela tem 10 mil seguidores. Quando ela souber ler e escrever, ela já tem 10 mil seguidores. Nós não.
O Caio é dessa geração nova aí, que nasceu já de iPhone. Então, irmãos, nós estamos intolerantes, impacientes, a cada vez mais. A gente se pega no trânsito, uma fechada que a gente toma. Às vezes está ouvindo um louvor, rapaz, no meio do louvor você já quer. Ai, Deus. Aqueles motoqueiros que te cortam, aquela pessoa que faz aquela atrapalhada na frente. Já fica, meu Deus do céu. Não é assim que acontece? Eu sigo um médico, acho que é interessante, né? E ele estava falando uma coisa assim, na visão dele, né? É uma visão um pouco equivocada, mas que ajuda ele. Ele falou assim, olha, antes de sair da minha casa, como todo mundo está tão estressado, brigando tanto, dando tanto tiro em trânsito, eu coloco o manto azul no meu carro. É a fé dele. Então ele falou que ele entra dentro do carro, ele está melhor que muito crente, viu? Está melhor que muito crente. Ele entra dentro do carro antes de sair todo dia, e ele põe o manto azul no carro dele. O que isso significa que ele estava falando? Ele entra dentro do carro, e ele para um minuto, ele respira, ele pensa. Ele fala assim, ele não conhece Deus, né? Ele fala, Deus, universo, me proteja. Me proteja, proteja as pessoas de mim. Que não haja acidente, não haja conflito. Põe uma mente serena, tranquilidade. Porque em São Paulo, quem mora em São Paulo sabe como funciona. Vocês moraram em São Paulo, né? E aí ele fica fico de 5 a 10 minutos colocando o manto azul no meu carro e em mim mesmo. E depois eu vou. E tem dado muito certo para mim. Mas na ignorância dele, o que ele está fazendo? Quem conhece a palavra sabe. Ele está pedindo, Senhor, me protege. Me dá equilíbrio emocional. Me livra do mal. É o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Livra-nos do mal. Então, quando você começa a ver pessoas ímpias, que acreditam no poder da lua, do universo, falando coisas que nem o crente faz, você começa a ver que nós estamos numa situação difícil. Porque a pessoa, ela entra no carro dela, ela não fala com Deus. Deus, me proteja, esteja comigo, na ida, na volta. Amarra os demônios, os que ficam nas esquinas, trazendo acidente. Você que tem moto, por exemplo, é um perigo. Alguém do nada pega um ponto cego e ele mata você. Não é assim que funciona? Irmãos. E aí a pessoa não se lembra de se proteger espiritualmente. Ah, mas Deus não me livra? Livra. Se ele não... Olha, isso aqui é uma coisa interessante. Quem crê que o anjo do Senhor te livra? Mas por que Jesus pediu então para a gente orar para ele nos livrar? Se o anjo já livra, você não precisa pedir nada. Não, Deus livra, Deus guarda. Guarda a partir do momento que você pede para ele guardar. Tanto que você lê lá no Salmo 91, você já leu, não diz lá? O próprio diabo usou o Salmo 91 contra Jesus. E ele disse assim: dará ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma. Você dá ordem para o anjo: anjo, me ajuda. O católico dá. Mas o anjo não escuta ele, porque o anjo não obedece nem eu nem você. Ele só obedece a Deus. Então, quando nós queremos a proteção do anjo do Senhor, nós pedimos: Senhor, coloca o teu anjo na minha dianteira, na minha traseira, e me leve em paz. Eu estou ensinando como você deve fazer. Você não vai orar para pôr um manto azul, não. Você vai orar para que a presença de Deus esteja com você. Pode até acontecer um acidente, mas não vai ser grave. Pode até acontecer alguma coisa, pode, mas Deus vai te livrar do mal, porque você pediu. Você ordenou pela fé, no nome de que aqueles espíritos. Você não dá ordem a anjo do céu, mas a anjo caído tem que te obedecer. Anjos de Deus não obedecem o pastor, o bispo, o cantor, o músico, não. Mas os demônios têm que submeter na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Então você tem que usar essa estratégia na sua empresa, antes de começar o dia, no meio do dia. Se estiver muito pesado, vai para o escritório, vai para o banheiro, faz uma oração, repreende, unge a nuca, repreende dor de cabeça, nervosismo, inquietação. Às vezes a gente está falando muito rápido, não percebe. A gente está gritando, não percebe, não é? E aí você para um minuto e você faz essa oração, esse espírito de fé em você.
Sobre o que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando sobre uns aos outros. Nós somos conhecidos não pelo aquilo que fazemos. Eu vou provar. Eu posso fazer 1 milhão de coisas boas para você, mas se um dia eu tiver uma reação desequilibrada emocional com você, tudo que eu fiz por você vai cair tudo por água abaixo. Não é assim? Porque nós somos marcados não pelo aquilo que fazemos, mas pelas nossas reações. E para nós é fácil? Não é. Por quê? Porque a nossa mente está cansada, a nossa mente está sobrecarregada, nós estamos debaixo de muita opressão, e além de opressão, pressão também. Há uma pressão violenta sobre a nossa vida, que nós precisamos dar resultado. A empresa tem que dar resultado, o casamento tem que dar resultado, o filho tem que dar resultado. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você tem 2 filhos, mais ou menos da mesma idade. Aí um está indo bem na escola, e o outro, sangue de Jesus tem poder. E aí o outro não vai bem. Você fala, mas você está na mesma casa, na mesma escola, eu tenho o mesmo pai, a mesma mãe, rapaz. Como que você pode? Seu irmão, você é burro. Olha o seu irmão aí, seu irmão está indo bem, você não consegue, você não vai, e aquela coisa toda. Só que cada ser humano, cada pessoa, ela é diferente uma da outra. Então cada filho, você tem que dar uma atenção diferente. Não é igual um do outro. Tem um que vai se puxar para o estudo, outro vai puxar para as artes. E quem mexe com arte, matemática, português, ele é ruim. Mas isso não quer dizer que ele é burro. Isso quer dizer que ele tem uma outra habilidade que nem o pai está entendendo. Mas o pai dos pais que está aqui hoje conhece quem você é, quer tirar o melhor do que você tem. Amém? Então não importa se um é bom e uma coisa você não é. Isso não importa para Deus, porque Deus, diferente de nós pais, nós homens, tem uma sensibilidade que nós não temos. Cada um não é tratado da mesma forma. Deus não me trata como Ele trata comigo, Ele não trata com você. Ele não vai falar do jeitão que Ele fala comigo, Ele não vai falar com você. Você é um filho diferente. Eu sei que tem muita gente que Ele vai falar, amadinho, filhinho, Ele vai alisar. Mas quando eu pergunto alguma coisa para Ele pega o taco de beisebol. Até meu taco de beisebol não voltou ainda, estou esperando, hein? Foi vernizado, não voltaram ainda com ele. Senhor, posso fazer isso? Não! Calma, o senhor está bravo? Falando, não, é assim que funciona. Então Deus trabalha de maneiras diferentes, mas Deus ama a todos, amém? De forma incondicional. E Deus é tão bom que Ele vai tirar o nosso melhor. E para nós encerrarmos a mensagem e darmos uma atenção rápida, que depois você lê na sua casa, a cena é a seguinte: tem um homem que foi assaltado na beira de uma estrada, e ele foi tão o assalto foi tão grave que, na história, tá? Que além de roubar ele, bateram nele até quase matar ele. E ele foi caído na beira do caminho, a Bíblia diz, quase morto. E aí, o pessoal do louvor da igreja, acabou o culto da manhã, fizeram louvor bonito, adoraram a Deus. Espírito Santo vem, essa casa é sua, e tudo isso aí. E aí o pessoal do louvor passou, estava na calçada e viu um rapaz caído lá na frente. Aí um já olhou para o outro, vamos mudar de calçada, já mudou de calçada, passou de largo. A Bíblia diz, passou, não foi nem perto para dar uma olhada como que estava. A Bíblia fala, e passaram de largo. O que significa isso? Passaram de longe. Vamos se pôr no lugar das pessoas aqui. Não estou falando mal dos músicos, estou falando que às vezes nós levantamos a mão, adoramos, glorificamos, entra no carro e vai xingando a esposa. Então o que acontece? Adoraram a Deus levitas, saíram do templo, viram alguém caído no caminho, e um já olhou para o outro e falou, vamos ficar longe desse problema, porque é muito parecido com a gente. A gente já tem tanto problema. Quem não pensa assim? Eu penso assim. Quando eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Porque a Bíblia é uma espada de 2 gumes. Ela tanto bate para cá como para cá. Ela tanto corta para a direita como para a esquerda. Tanto corta para frente como para trás. Então muitas vezes a gente adora a Deus, mas na hora de pôr em prática essa adoração, nós temos dificuldades. Sim ou não? Então os levitas passaram e viram aquela situação.
E na hora de colocar aquela espiritualidade em prática, o que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que não adianta a gente adorar aqui e na hora de pôr em prática, na família, nas pessoas que não conhecem Jesus, no seu caminho que Deus colocar pessoas, você for uma pessoa igual às outras, ou pior até. Você está entendendo? Então os adoradores passaram, os levitas passaram de largo. E depois, aí vem minha vez, a vez do pastor Amir, os pastores. Acabou de orar para as pessoas, bonito, tudo. Passou no mesmo lugar a pé, eu e ele conversando, mas alguém, os obreiros, né, tudo junto. A gente já viu uma pessoa com problema lá na frente. Pelo amor, já estamos cansados do culto. Pela barra. Vamos sair dessa calçada aqui. Já tem muito problema lá. Larga esse trem para lá. Aí todo mundo saiu, os fariseus, e passando de largo, foram embora. E no mesmo caminho apareceu um samaritano. Não tinha nome, apenas ele colocou como samaritano. E esse samaritano passando, viu a situação daquela pessoa. E a Bíblia diz, e se compadeceu. Eu li o último versículo aqui que fala, Jesus respondeu para os fariseus e para aquelas pessoas que estavam ali o seguinte: se vocês, porque foi feita uma pergunta, se você colocar o versículo 25 para mim, filho, se você conseguir colocar, como começa a conversa, para você entender o final da conversa. E eis que se levantou um certo doutor da lei. O que é doutor da lei? Alguém que fazia parte do sinédrio. Então você sabe que no sinédrio eram homens doutos, era como se fosse vários juízes. E ali no sinédrio havia uma cadeira chamada cadeira de Moisés. E ali era o lugar de julgamento, lei, julgamento. Então esse aqui era um doutor da lei, não era qualquer um, não era alguém que conhecia a lei. Quando você fala que alguém é doutor em alguma coisa, você pensa o quê? É uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre aquilo. Está dando para entender o raciocínio? Então o doutor da lei, tentando a Jesus, pegar Jesus em alguma falha, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus conta essa história. Quem quer herdar a vida eterna aqui? Então essa história tem muito a ver com a gente, porque essa resposta foi para eles e é para nós também. E aí ele foi e conta a parábola do samaritano. Ali tinha doutores da lei, levitas, homens também conheciam muito da Bíblia, da Torá, que era o Antigo Testamento, a lei, os 613 preceitos. Mas Jesus ele faz algo simples para mostrar para eles que eles não cumpriam o que era para cumprir, que eles cumpriam no templo, cumpriam para os outros verem, mas a vida deles não condizia com isso. Não era natural deles fazer o bem, não era natural deles abençoar, era forçado, era para eles se sentir bem, que geralmente as pessoas religiosas fazem não pelo outro, mas para ele. Olha que satisfação que eu tenho, satisfação não é para o outro se satisfazer, é para o outro se sentir melhor, não tem a ver com você. Porque Jesus, ele não fez o que ele quis, ele não agradou a si mesmo, antes agradou ao Pai. Amém? E aí ele faz essa analogia, aí ele começa a história do bom samaritano. Aí ele fala desses personagens, que ele coloca as pessoas, os doutores da lei, nos personagens, e somos nós. Você que está 10 anos de igreja, você que estuda teologia, você que faz tudo isso, beleza fazer tudo isso, mas na hora do vamos ver, na hora da prática não é fácil. E aí ele fala assim, o samaritano. Por que samaritano? Porque judeus, hebreus não falavam com os samaritanos, nem falar com eles falavam, eram repudiados um dos outros. Aí ele fala que o samaritano que eles odiavam fez o que eram para eles fazer. Aí ele vem, isso aqui é interessante. O que esse samaritano fez? 3 coisas, repita comigo. Parou. Só quem está vivo agora diga: parou, sentiu e fez. Vamos dizer de novo, diga: parou, sentiu e fez. São essas 3 coisas que muitas das vezes faltam para nós. Parar. Não dá tempo de parar, irmãos. Não é verdade? Quem se sente assim? Mas aqueles religiosos passaram reto, e aquele samaritano parou. Alguém pode dizer: ah, mas samaritano então não era religioso, não tinha o que fazer. Não,
Primeiro, esse samaritano não estava a pé. Os doutores da lei e os levitas estavam a pé. Ele colocou o samaritano em cima de um cavalo. Ou seja, ele estava fazendo uma viagem. E ele não era pobre, porque naquela época não era qualquer um que podia andar a cavalo. Geralmente a pessoa tinha um jumento ou a pé. Era assim as viagens, a grande maioria era a pé. Ou tinha um jumentinho para carregar as coisas. Mas ele tinha um cavalo. Então não era alguém pobre, não era alguém que estava passeando, não, ele estava trabalhando. E aí esse camarada cheio de trabalho, vocês estão entendendo? Pega a mensagem aí, ó. Cheio de trabalho, viajando para trabalhar, em cima de um cavalo. E o seu cavalo hoje é o seu carro, é tudo que você tem. Ele conseguiu ver a situação, porque o diabo cega a gente, para a gente não enxergar as coisas. E aí ele vendo aquela situação, primeira coisa que ele fez, ele parou. E quando ele parou, ele observou toda aquela situação. E aí a Bíblia diz, e ele teve compaixão, ele sentiu, ele teve um sentimento, repita comigo, piedade. Ele viu aquela situação e sentiu piedade. Então, se você não para, você nunca vai sentir. Mas a partir do momento que você para, depois vem aquilo que você sente, a dor do outro, a aflição do outro, amém? E o diabo sabe que se você parar, você vai sentir. E ele não quer que você pare. Ele quer que você viva uma vida acelerada, corrida, trabalhar de 14, 15, 16 horas por dia. Você. E se você for o Deus da sua vida, o ego, o eu, você não herdará o reino de Deus. Porque tudo é você. Você trabalha por você. O dinheiro é para você. Você nunca está fazendo melhor para as pessoas. Porque o dinheiro, irmãos, guarda uma coisa, é consequência de você entregar o seu melhor. Quando você faz isso, alguns podem até não fazer o que você faz, não importa, você faz, porque você é conhecedor da. Por exemplo, vamos supor, o Edson é um consultor, o outro aqui é engenheiro. Geralmente eles constroem a casa dos outros. E aí tem um lugar lá que de repente ele fechou o contrato, ele pode ganhar mais. Ele fala, não, vamos fazer isso aqui, a pessoa nunca vai saber mesmo. Põe aí uma pior material, põe a pior situação aí, esconde tudo aí. Ah, tá meio torto essa parede, vai ter que quebrar para fazer de novo, não dá, não vai nem ver. E aí ele faz de qualquer jeito, entrega a casa, vai fazendo um monte. Porque ele não sente a dor às vezes. Às vezes a gente é assim, não sente a dificuldade que a pessoa está tendo para levantar o recurso, quanto ela está trabalhando para fazer. Porque a casa não é sua, a casa é do outro. Então você não quer saber do outro, você quer saber, não, a minha casa eu vou caprichar, a do outro que se lasque. Nós, infelizmente, irmãos, quando eu falo nós, eu me coloco no nosso lugar. Nós pensamos muito somente no nosso bem-estar. E o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, fala sobre uns aos outros, ajudar uns. Aparece mais de 50 vezes a palavra uns aos outros no Novo Testamento. Então ele parou, ele sentiu e ele fez. O que ele fez? Ele talvez estava até com pressa, chegando em algum lugar importante, mas ele falou, não, agora eu vou ajudar. Ele parou, ele fez, ele desceu do cavalo, tirou o conforto momentâneo dele, colocou a pessoa no cavalo dela, pegou o que ela tinha ali, que era azeite, vinho, hoje não vou explicar sobre isso, colocou sobre as feridas, para amenizar a dor daquela pessoa naquele momento. É a mesma coisa que quando você para, alguém está passando fome, você paga um almoço para ela, você está colocando azeite e vinho na vida dela, você está amenizando a dor naquele momento de dor que ela está passando. Um cobertor, uma blusa, você está amenizando a dor daquela pessoa. Amém? Amém? Nós como homens e mulheres de Deus temos que ser um exemplo para esse mundo. E aí ele tira o conforto dele, põe o camarada no cavalo, leva até uma hospedaria, um hotelzinho, e mais, ele paga para aquela pessoa se hospedar ali. E ainda se compromete, ó, se gastar mais do que eu coloquei aqui, se ele precisar ficar mais dias, pode deixar aqui. Quando eu voltar, ou seja, estava em viagem, ele ia voltar. Quando eu voltar da minha viagem, eu passo aqui e pago. O importante é ele sair daqui bem. Ele parou no meio do caminho a viagem dele, fez o que tinha que ser feito, entregou, investiu, fez a obra. E aí os fariseus ficaram olhando. E aí, mestre? Aí ele perguntou, quem desses que parecia próximo daquele rapaz? Aí os fariseus responderam para ele assim, aquele que usou de compaixão.
Ou seja, eles pensavam que eles amavam o próximo, faziam o melhor para o próximo, mas não faziam. E aí Jesus diz: então, se vocês entenderam a parábola, vão e vivam isso, vão e façam isso na sua vida. Põe o versículo 37 de novo aí, o pessoal ver. E é interessante, eu quero apenas colocar um versículo para você aqui da palavra de Deus, que fala assim de uns aos outros. Tessalonicenses, pode deixar aí parado, filho. Tessalonicenses 5:11 assim: pelo que exortando-vos uns aos outros e edificando-vos uns aos outros, como também fazeis. Exortar um ao outro, muitas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Tessalonicenses 4:18 assim: portanto consolai-vos uns aos outros com palavras. E em vários lugares fala essa questão da exortação. Só para nós encerrarmos aqui, exortar significa encorajar, dar sentido à vida de alguma pessoa. Tem várias coisas aqui. Frequentemente no grego essa palavra exortar é paraclesis. Paraclesis significa uma ideia de aproximação, no sentido de ajudar, solicitação, admoestação, consolação. Repita comigo: encorajamento. Diga de novo: encorajamento. Repreender, instruir, corrigir, tudo isso é exortar. Então a palavra nos dá essa direção de exortarmos uns aos outros. Quando a pessoa ouve essa palavra exortar, ela já liga ao quê? Preciso corrigir meu irmão. Não, você não tem que corrigir, você tem que mais engajar, encorajar, estimular, e se necessário corrigir, corrija também, porque é o seu papel como homem e mulher de Deus. Amém? Então tudo isso ele fala: se vocês querem herdar o reino de Deus, façais isso. O nosso maior exemplo de salvação é o Senhor Jesus. Quando você tem um versículo que ele é muito violento na Bíblia, que fala assim: aquele que perder a sua vida, achará. Muitas das vezes você tem que perder para ganhar, mas vai valer a pena. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aí eu estava de manhã, eu orei, eu pensei. Ontem eu pensei também. E eu estava me auto-perguntando. Porque domingo de manhã nós estamos com a proposta de buscar o Espírito Santo. Temos feito pouco isso. Mas eu perguntei para Deus: Deus, como que realmente nós podemos saber que nós estamos começando a viver um outro nível espiritual? Talvez você perguntar e você falar: olha, está vendo aquela pessoa falando em língua estranha? Ela está num alto nível espiritual. Olha, está vendo aquela pessoa tocando? Está num alto nível espiritual. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O alto nível espiritual é o quanto você está disposto a se doar pela obra, pelas pessoas, pelos outros. Isso você aguenta qualquer paulada. Falam de você, não muda nada. Massacram você, você continua. Por quê? Porque você está num nível espiritual mais alto. E quem é espiritual reage na vida de forma diferente. É traído, continua acreditando. É uma pessoa diferente, uma pessoa que não cria medos e temores e bloqueia. Medo do quê? Se o verdadeiro amor lança fora todo. Ele tem medo: se minha mulher me trair, se meu homem, se meu marido me trair, ele não traiu você, traiu ele mesmo. Ninguém é dono de ninguém. A sua parte é você dar o seu melhor. Se o seu melhor a pessoa não respeitou, o problema é dela. Então não tenha medo de perder, não tenha medo de ser traído, não tenha temores, tenha fé. Você pode profetizar para alguém que está ao teu lado? Olha para essa pessoa e diga: tenha fé. Amém? Então você vai perceber a sua espiritualidade lá no seu trabalho. Como você está servindo as pessoas, como você está fazendo, como você vai até o pastor amigo, ele corta a água dos outros, ainda consegue abençoar as pessoas cortando água. Porque ele é um dos poucos que faz o quê? Vou ter que cortar a sua água aqui. Aí essa pessoa fala: pô, mas esqueci, está aqui. Olha, pô, dá uma ajuda para mim. Ele não corta. Ele fala assim: vou dar uma chance para você. Corre lá no Semar então. Acerta o que você tem que acertar, porque se eu voltar aqui eu vou ter que cortar. Então ele dá uma oportunidade. Aí a pessoa vê o que nele? Pô, qual que era a obrigação dele no trabalho? Cortar. Mas ele, muitas das vezes, ele é sensível e fala para a pessoa. Quantas pessoas já não vieram na igreja aqui por causa dele?
porque foi cortar água, não cortou, porque ele foi fazer algum reparo, fez para a pessoa. Não era nem papel dele fazer, mas ele fez. Por quê? Nós temos que fazer muitas coisas que não é para você fazer, você faz, não é por causa do outro, é por causa daquele que está dentro de você. Jesus está dentro de você, amém? E aqueles que se batizaram, é assim a vida. Vocês cada dia mais vão ficar mais parecidos com Jesus. Não é porque as pessoas, como os coaches ensinam, não, vou ter amizade com essa pessoa para me trazer algo de benefício de volta. Não, você faz sem querer absolutamente nada em troca. Isso é amor ao próximo, amém? Ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como Cristo te amou. Feche teus olhos. Gostaria que você avaliasse 1 minuto como anda realmente a sua vida espiritual. Comece a olhar como você trata o seu funcionário, como você tem tratado a sua mãe, como você tem tratado o seu marido, a sua esposa, como você tem tratado as coisas de Deus, como você tem lidado com pessoas difíceis na sua vida, como você tem lidado com pessoas que precisam do teu socorro. Como que você tem lidado com isso? Seja uma mulher grata, seja um homem grato. Talvez você esteja num trabalho difícil, mas ali o Senhor quer levantar você para fazer a diferença. Talvez Ele colocou você ali só para fazer a diferença na vida das pessoas. Então não é o cargo, não é a posição, não é o salário, é a obra de Deus. Senhor, coloque essa consciência espiritual, essa consciência de homens e mulheres de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Pai, quantas vezes que nós trocamos de calçada na viagem da nossa existência. Nos ajuda, Pai, a enfrentarmos os nossos medos, a enfrentarmos o nosso egoísmo, a nossa avareza. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos homens e melhores na terra. Não adianta se dizer gospel evangélico, não adianta dizer fariseu, músico, cantor, mas passa de longe. Não, Senhor, nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Arranca de nós o egoísmo, a avareza, os espíritos que possam impedir-nos de sermos homens e mulheres realmente do Senhor. Enche do teu Espírito Santo, batiza com teu Espírito Santo, levanta a tua filha, levanta o teu filho, mas que no cotidiano, no dia a dia, as pessoas possam ver o brilho do Espírito de Deus na sua vida, possam ver em você a presença de Deus, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Não é fácil, irmãos, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar forças em nossas fraquezas. O Senhor é aquele que transforma água em vinho, e o Senhor pode transformar nosso interior. O Senhor pode tirar essa mágoa da vida, essa mágoa com pessoas que nos machucaram, nos traíram, nos feriram, e por causa disso nos tornamos homens amargos, mulheres amargas. Tira todo o amargor do nosso, todo o fel, e coloca o mel nos nossos corações. Se tem alguém para você perdoar agora, perdoa essa pessoa já fala para o Senhor: Senhor, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, eu perdoo essa pessoa que me deve dinheiro e eu tenho essa coisa no coração. Esse camarada que falou de um negócio para mim, me lesou. Perdoa. Perdoar não é esquecer, perdoar é você ter a capacidade de ser como Jesus. Você fala: não, a dívida está paga em Cristo. Vira a página, continue firme. Se o diabo roubou de um lado, Deus vai trazer 10 vezes mais do outro. E muitas das vezes não foi nem o diabo que roubou de nós, foram as nossas próprias decisões erradas de confiarem no homem. E a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Uma coisa é ajudar, irmãos, a outra é confiar. A palavra não manda confiar nas pessoas, a palavra manda ajudar as pessoas, não esperando aplauso, não esperando abraço, não esperando o seu nome sair no jornal. Fulano passa por aquela rua e ajuda. Talvez ninguém vai te recompensar, mas há um Deus lá no céu que vê todas as coisas. Ele vos recompensará, Ele vos trará paz, ânimo, alegria, forças. Que Deus te levante em todas as áreas da sua vida, que você saia daqui fortalecido, abençoado, cheio do Espírito Santo. Nos faz homens e mulheres melhores, Senhor. Oh,
Espírito Santo, vem com o teu poder.